Fala pessoal, tudo bem? Tá estranhando? Não estranha não, porque esse aqui vai ser um episódio extra, o episódio 5.1, ao qual eu vou chamar de episódio Piche, para tampar um buraquinho aí de um atraso da nossa gravação do episódio 6. Mas ó, vou contar para vocês, hein? O episódio 6 vai sair no dia 8 de setembro, uma segunda-feira, às 20 horas. E hoje, aqui, é dia 25 de agosto, 20 da noite, saindo o episódio desse podcast, videocast 5.1, o episódio Piche, tapando o buraco, mas com conteúdo muito legal. Eu resolvi fazer esse episódio extra aqui, obviamente, por dois motivos. Câmera. Dois motivos. Primeiro, obviamente, como eu falei para vocês, tivemos aí um pequeno atrasinho no episódio 6, mas vai sair dia 8 de setembro, tá bom? A gente vai falar com uma especialista em educação infantil, em educação positiva, a Liliane Granzotti. Vocês vão conhecer aqui também o trabalho dela e vai ser um debate muito louco, hein? Muito louco de bom. A gente já meio que ali já começou a ajeitar os assuntos que nós falaremos. Vai dar pano pra manga, hein? E para quem não tá vendo aqui, ó, eu estou com a minha cuequinha que vai servir aqui para esses episódios standalone que eu estou fazendo aqui com vocês. O segundo motivo de eu fazer esse episódio aqui é também para falar uma coisinha legal que aconteceu. E aí eu vou contextualizar muito vocês de bastante coisas, tá bom? O porquê que eu resolvi isso, né? Fazer isso aqui. Se vocês viram no episódio 5, eu mostrei um livro logo lá no começo do episódio. E esse livro chama-se O Óbvio Que Ninguém Vê, do Jacob Petrie, ok? Então, é um livro que me ajudou e ainda está me ajudando, porque eu estou lendo ele ainda. E ele fala muito sobre as coisas que nós não vemos, obviamente, né? No sentido de nos olharmos, não desistirmos, principalmente de ser quem nós nascemos para ser. E aí, eu tenho, como vocês sabem, além aqui do podcast, eu tenho um outro perfil no Instagram que chama Homem Terapia, lá o Arthur Lázaro Homem Terapia, e nele eu tento e estou trabalhando constantemente para acertar um conteúdo para justamente nós homens termos um espaço junto aqui com o Papo Cueca para conversarmos. E aí, nesse bate-papo até com a Liliane esse final de semana, a gente ajeitando o roteiro e tal, veio uma colocação dela de, poxa, de um comentário que ela recebeu, que ela também indicou o podcast para o pessoal dar uma olhada, e fala assim, poxa, é um podcast, um videocast de Papo Cueca, mas só tem mulher. E essa é uma das dificuldades do Papo Cueca e é uma dificuldade do perfil do Homem Terapia de não conseguir chegar em homens. Apesar de eu estar convidando bastante especialista aqui para falar de papo, de homem, e tem know-how para falar disso, são convidadas mulheres, porque, gente, é difícil que um homem olhe para conteúdo que vai minimamente criar um medo de expô-lo, né? De expor as coisas dele à sociedade, a todo mundo que estiver ouvindo, e é natural e está tudo bem com isso. Mas é desafiador. Mas, como eu ouvi lá no comecinho do projeto do Homem Terapia, será um trabalho de formiguinha e tá tudo bem também. Vou continuar e esse é um dos motivos de eu estar aqui, de falar que eu não vou desistir. Porque realmente me deu muita vontade de desistir. E foi no dia 6 de agosto desse ano que eu, mesmo ainda tropeçando ainda em como engajar as pessoas, em como trazer homens, que eu decidi continuar com dois fatos muito importantes. No dia 6 de agosto eu estava indo brincar com os meus dois filhos, com as duas meninas filhas da Liliane também, que estavam lá com a gente, no Sesc Itaquera, lá no Parque do Carmo. E aí, me deu 5 minutos, e eu sempre quando eu vou nesses eventos de parque, assim, com os meninos, eu brinco mesmo, eu faço questão de brincar.
me remete muito à infância, de coisas que eu não pude fazer na infância, mas que com eles eu tenho oportunidade única de fazer. Então, eu sou um pai participativo e eu trago a minha criança ali para fora de novo, né? Isso é muito hilário de se ver, né? Continuando aqui o papo, numa dessas brincadeiras eu resolvi pular a grade que separava um espaço do playground de uma parte ali do parque e consegui fazê-lo com muito sucesso. Não satisfeito, o papaizão aqui foi tentar fazer o caminho inverso. E nessa eu calculei errado e caí. Nessa que eu caí, eu machuquei muito feio a perna e até então, sem saber, machuquei feio o braço porque eu fui apoiar o meu braço direito para segurar a queda, né? Até então eu pensei que eu tinha quebrado o pulso, fui lá, joguei água gelada, botei o pulso no lugar, porque o pulso aparentemente também estava fora. E mesmo com muita dor, a dor aumentando, estava um dia muito frio, e mesmo com a dor continuando, eu persisti na brincadeira com os meus filhos, porque eu pensei comigo, eu vou segurar aqui, mais tarde eu vou no hospital se a dor não passar, mas eu vou terminar de aproveitar o dia, tanto que eu o fiz. Porém, num dos momentos de pausa, eu presenciei uma cena que eu vejo muito e, de certa forma, eu também fiz muito isso, mas não do modo como eu vou contar para vocês. Mas eu vou também expor aqui no finalzinho do episódio, eu vou expor o meu comportamento, tá bom? No momento ali que eu estava descansando um pouco o braço, a dor estava começando a aumentar um pouquinho, eu estava de olho nos meninos, e eu estava num momento realmente sozinho no banco sentado, eu vi um pai e uma mãe com um menino que devia ter os seus 8, 9 anos. A mãe quieta, de braços cruzados, e o pai com o dedo apontando, é, com as palavras bem assim, que da próxima vez que ele deixasse o xixi escapar na roupa, né, ele iria deixar ele pelado na frente de todo mundo no parque para ele passar vergonha, que ele devia se comportar e prestar atenção nas necessidades fisiológicas dele. Eu olhei para aquilo, gente, sinceramente, eu fiquei olhando aquela cena acabar e naquele dia eu tive certeza que eu não pararia com os conteúdos e esse é um dos motivos também que o nosso próximo episódio vai falar de educação infantil, vai trazer o contexto da participação importante que o pai tem na educação dos filhos, é uma coisa que é importante, muito, muito, muito importante. E me mostrou o quanto que a gente, além de ser ausente, nós não sabemos educar os nossos filhos, porque com certeza, por ter sido uma questão de xixi e tal, um trauma naquela criança foi criado naquele dia, porque com certeza toda vez que ele ficar apertado, independente se for no momento de brincadeira ou não, ele vai trazer a questão da exposição pública vergonhosa que o pai poderá fazer com ele. E eu não duvido que seja feito, tá? Apesar de serem ameaças, eu não duvide que o pai faça aquilo. E realmente é uma coisa muito chata, né? Alguns anos atrás, no meio da pandemia, quando o meu segundo filho nasceu, eu deixei meu notebook em cima da minha vitrola e era um período que ele estava aprendendo a andar. Ele devia ter os seus 9 meses, não estava com um ano completo não, 10 meses. E no apoiar do móvel, né, minha vitrola fica no meu rack, ele pegou o note e deixou o note cair no chão. A minha reação foi muito explosiva, não extremamente agressiva, né? Mas fisicamente, né? Porque a explosão verbal também ela é agressiva de qualquer forma e é uma coisa que nós homens não percebemos, que por mais que nós não usemos nossas mãos, a explosão verbal ela também ela é brutal. E naquela hora que eu vi aquele pai, me veio aquela imagem de exatamente 5 anos atrás, quando esse fato aconteceu e o tanto que eu trabalhei para mudar, né, de sair da rigidez, de sair desse papel
de controlador, né? Porque é um controle, né? A gente não sabe da mesma forma que como é que eu poderia controlar uma criança de 9 meses de pegar uma coisa que ela me viu usando e da curiosidade de ver, né? E um notebook para uma criança daquela é pesado, né? Obviamente que ia cair no chão. Como é que eu poderia controlar isso, né? Na verdade, a escolha de deixar o notebook ali foi minha. E a escolha das consequências que poderiam acontecer e que aconteceram ali também foram minhas, né? E como é que um pai pode ter um controle fisiológico da urina de um filho? Então, naquele momento, eu decidi continuar, decidi manter os projetos e mesmo nas tentativas de erros, né, de não engajar, de perder seguidor, de tentar criar um, uma linha, né? Agora eu tô criando um raciocínio um pouco mais lógico, né? Eu não quero vencer algoritmo de Instagram, eu não quero vencer algoritmo de YouTube, eu quero criar conteúdo que tanto homens e mulheres, principalmente homens, olhem e vejam, poxa, é isso que eu preciso melhorar. Porque muitos poderão ver e verão o conteúdo como um ataque, né? Disposição. Pô, o cara tá falando mal dos homens. O cara tá queimando o nosso filme. Gente, não é o intuito disso, até porque eu também coloco o lado bom também da gente. Nós somos muitos homens, tem um lado participativo, um lado emocional, mesmo que já não esteja totalmente sanado e nunca estará, tá? Que isso fique bem claro também, mas isso é um outro rolê que a gente vai conversar depois. Existem os dois lados, mas nós temos que entender o seguinte, né? Que o nosso lado sombrio, né? Vamos dizer assim, o nosso lado Darth Vader da história, ele é muito mais latente, muito mais perceptível, muito mais ativo, muito mais presente e nocivo do que o lado bom. A exposição negativa do homem perante a sociedade, principalmente quando vem de pai, de filhos, de mulheres, ele é grande, gente. Então, assim, a gente tem que expor isso. E um homem expor isso para outro, não é dar um tapa na cara e colocar um dedo no rosto e falar, meu, porra, meu, vai se catar, né? Você precisa. Não. É para chamar a atenção e falar, cara, eu tô falando isso porque eu tô aqui e eu vivi esse trem também. Eu tive nesse rolê junto com você e eu parei para ver isso. Tá na hora de você também parar de achar que essa bodega aqui é um ataque em você e você entender que é um recado para você ver se você também está fazendo isso. E que você, se você entrar na sua cabeça que você está fazendo isso e entrou e falar, pô, cara, eu preciso olhar para isso, que você tem um canal justamente para ser acolhido. Porque o que a gente vê muito na internet hoje é uma exposição tão negativa que as pessoas, os homens que querem mudar, vai falar, pô, mas eu vou procurar quem para me ajudar? Se tudo o que eu vejo é ataque, é coisa ruim, é exposição negativa, é um pequeno ato que vira uma generalização expansiva e nociva. Então não olhe muito. Quando você for no perfil do Homem Terapia no Instagram, que é o arrobinha Homem Terapia, e o Papo Cueca também tem o arrobinha lá no Instagram, que é o arroba Papo Cueca _oficial. Veja o conteúdo com alegria e como reflexão. A gente está muito impaciente. Eu falo que nós estamos vivendo agora a era da ejaculação precoce, a geração ejaculação precoce. Nós queremos tudo imediato, é tudo para ontem, é tudo para agora, é tudo. É a chave, é a fase da geração do Chaves, né? Isás, e vamos, Isás, e não sei o que, e vamos fazer amor, Isás, agora é filho, Isás, é tudo Zás, né? E eu sei porque eu passei pela fase Zás também, né? Eu passei também pelas fases Zás, parece que eu tô de abadá, né? Mas não. Enfim. Então, quando vocês verem esse conteúdo, gente, é para realmente parar para refletir. Porque da mesma forma que eu sentei e vi aquele pai e me vi, aquela memória veio muito fresca na minha cabeça de novo, como se eu estivesse vivendo aquilo tudo naquele momento também. E eu acolhi aquilo para entender, pô, cara, eu passei por isso e eu mudei o meu comportamento porque eu quis ser um exemplo diferente. Porque eu tive uma infância onde eu apanhei muito.
E eu vivi e prometi para mim mesmo que eu não faria aquilo. Mas não adianta você usar as mãos, mas usar a fala para agressão, porque a fala é uma agressão e muitas vezes pior do que as mãos. E aí eu me vi naquele sentido falando, poxa, eu tive esse momento de sentar, ver e refletir. E se aquele homem tivesse no meu lugar? E se eu tivesse fazendo aquela cena do xixi com meu filho e ele tivesse vendo do lado de fora? Qual que ia ser a reação dele? Tenta você que está me assistindo agora montar essa imagem na cabeça. Uma criança de 8 anos, encolhida, né? A mãe estática, sem fazer nada, e o pai ali em risco com o dedo, falando que ia fazer ele passar vergonha e expor ele pelado na frente de todo mundo se ele fizesse xixi na calça de novo. Você que está me assistindo, como é que você reagiria a tudo isso? Fala aí. Comenta aqui. Deixa aqui o seu comentário no chat. É importante a participação de todo mundo. Nós estamos vivendo um momento agora, e aí eu vou reforçar um pouquinho a questão da adultização, que já é um termo antigo, né? Que o influencer aqui do YouTube também, o Felca, colocou da exploração das crianças. Mas a gente quer adultizar as crianças não só expondo elas na internet. A gente quer adultizar as crianças fazendo com que elas tenham um comportamento hoje de adulto. Como é que a gente faz uma criança de 8 anos ter um comportamento de adulto? Como é que a gente faz uma criança em desenvolvimento emocional, em desenvolvimento contínuo biológico e físico, ter comportamento de adulto? Sendo que nós, pais, somos as maiores crianças presas num corpo de adulto. Reflita um pouquinho nisso, galera. Vamos lá. Para pensar um pouco nesse trem todo que a gente está conversando aqui. Não é à toa que esse papo está surgindo. A gente pensar nos nossos pais. Eu sou da década de 80, eu sou de 82, eu tenho 43 anos. As coisas lá atrás eram diferentes. Já vieram outras gerações de pais aí. Praticamente de 80 para cá, a gente já está numa segunda geração depois. E essa é a primeira geração de filhos. Depois eu vou deixar aqui, eu vou puxar a fonte e tal, mas nós estamos vivendo uma coisa inédita no mundo. Essa geração agora dos anos 2010 para frente, dos anos 2000, e essa geração que está chegando agora, 2015 para frente, será a primeira geração e já está sendo a primeira geração onde o QI dos filhos é menor do que o dos pais. Porque nós, década de 80, 90, 2000, estamos sendo infantis em corpo de adulto. A gente tem filho e tem família hoje meramente para exposição social. É duro ouvir isso, né? Mas é a verdade. E fala, pô, cara, você tem uma vida perfeita? Não, eu sou divorciado. Moro sozinho há 1 ano e meio e cuido dos meus filhos uma vez por semana. Eles não ficam comigo só de 15 em 15 dias. Eles chegam para mim numa segunda-feira à tarde e voltam para a mãe na outra segunda à tarde. E você dá conta de fazer tudo sozinho? Cara, tem que dar. Foi uma escolha minha e eu não abri mão disso. Muitos vão falar que a rotina é apertada, que eles não vão ter uma rotina fixa, mas é uma forma de eu estar perto, de ser participativo, de não vê-lo só de 15 em 15 dias, de não sobrecarregar somente um lado. E é onde, gente, a gente começa realmente a virar homem de verdade. Porque pensa, eu sou um homem que cozinha, eu sou um homem que passa, eu sou um homem que lava, eu sou um homem que limpa. E sou homem. Mas o que eu quero convidar vocês para reflexão, porque já está encerrando aqui o episódio, é um episódio piche, né? É para tapar um buraco rapidinho mesmo. É que vocês prestem atenção nisso. O perfil do Homem Terapia, o perfil aqui do Papo Cueca é um local para a gente falar de comportamento e saúde masculina. Saúde física, saúde mental. Estou batalhando muito e vou batalhar muito para trazer convidados homens aqui para a gente conversar.
E vai acontecer, eu tenho fé que vai acontecer, e não são pessoas famosas, gente, são pessoas igual eu, igual você, para falar da vida, para falar de soluções, cada uma com uma especialidade, cada uma com um know-how de vida que vai trazer muita informação bacana pra gente. Experiências de vida que vão ajudar a gente a se comunicar. Nós precisamos sair desse ato secular, milenar, de que homem é uma pedra. A gente, como patriarcado, e eu vou usar muito essa palavra aqui, a gente tem uma dívida histórica com as mulheres. Nós temos uma dívida histórica com nós mesmos, de maltratos, de comportamentos erráticos, de comportamentos nocivos, e aonde uma minoria que quer ascender com um comportamento diferente não é olhado. Porque existem mulheres boas e existem homens bons. Existem mulheres com conceito ruins, com caráter duvidoso, e existem muitos homens com caráter duvidoso. A história mostra uma submissão que agora está sendo invertida de um modo errado também. E conversa com a Liliane também ontem, para a gente acertar o roteiro, ela tocou num ponto muito certo de uma coisa que ela ouviu, que o termo empoderamento ele está sendo usado muito errado e está colocando a mulher num status também de superioridade. E toda vez que um extremo é acessado, nada positivo acontece. A mulher e o homem precisam ser soberanos de si e não empoderados diante de uma sociedade. E eu achei extremamente inteligente essa colocação. Trocar o empoderado por soberano de si. Porque a gente, quando é soberano de si, e naquele livro do óbvio que a gente não vê, vai falar muito que quando nós somos soberanos de si, de nós mesmos, nós não deixamos as questões externas do mundo entrarem dentro da gente, porque nós sabemos quem nós somos. E, gente, nós somos vida. Aquele cara que fala, pô, você tem que achar o seu propósito. Cara, não existe propósito. O único propósito que nós temos quando nós chegamos aqui é viver. E aí, o fazer é um outro rolê, cara. O que você vai fazer? E também, cara, é um papo para outro podcast gigante aqui. Videocast, podcast, tanto faz. Mas o meu intuito aqui era falar justamente como não desistir de manter o meu foco. Às vezes o conteúdo pode estar um pouco confuso ao longo do tempo. Isso vai melhorar e eu quero muito estreitar a comunicação com todos vocês. A ideia do videocast, do podcast do Papo Cueca, a ideia aqui do perfil do Homem Terapia é trazer a gente para dialogar. Eu não sou terapeuta, apesar de estar estudando. Eu não sou coach, eu sou um cara de 43 anos, divorciado, profissional de tecnologia há 25 anos. Um eterno poeta, adoro escrever. Eu era para ser da área de humanas, cair na área de exatas, ainda pretendo voltar, porque eu tenho um viés poético de escritor muito forte. E é o meu sonho e o meu propósito secundário de vida é ser um escritor e trabalhar com isso e conversar muito com vocês. Beleza? Então esse é o recado que eu dei. Convido vocês para se inscreverem. Quem chegou nesse vídeo aqui, encaminhe para alguém para assistir. Encaminhe para um amigo. Assista junto com o marido, com o namorado. Encaminhe para o pai, para o cachorro, periquito, papagaio, não importe. Mas vai lá. Vai ter muito assunto legal, muito assunto polêmico. Eu sou um cara muito provocador. Vou provocar aqui muitos assuntos que vai mexer no ego do cara, dos homens. Mas é isso que tá. A gente tem que mudar. Mudar muito. Beleza? Eu sou o Arthur Nogueira Lázaro. Sou aqui um dos fundadores do podcast Papo Cueca. Tenho orgulho de estar aqui. Orgulho de ter a audiência de vocês. Que vocês ouçam essas palavras com carinho e coração. E um beijo do Ursão. Até o dia 8. E siga, inscreva-se, ativa o sininho. Caraca! Temos 54 seguidores. Gente, ajuda. Eu poderia estar num coletivo, poderia estar roubando, matando, vendendo drops. Mas, gente, fundo do coração do Pai, tô pedindo a sua ajuda para compartilhar o perfil. Vai lá, chegou aqui, siga, se inscreva. Mande para alguém se inscrever. Eu quero muito, muito, muito chegar a 200 inscritos nesse canal até o final do ano. Tamo aí, falta setembro, outubro, novembro, dezembro, mas eu conto com vocês. Help me, please!